A exposição de 1 Pedro, vamos hoje considerar os versículos 8 a 11 do capítulo 5. O assunto é batalha espiritual. Vamos orar uma vez mais, pedir que o Senhor nos socorra, ilumine nosso entendimento. Pai bendito, nós te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada domingo, de nos congregarmos livremente em torno da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem damos todo louvor, honra e glória. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, nesse tempo que estaremos diante da tua palavra. Queremos estar de fato aos teus pés, ó Deus, ouvindo a tua palavra, aprendendo de ti, Senhor. Ó Deus, subjuga, Senhor, pedimos nosso ser, nossos pensamentos, que sejam todos levados cativos à obediência de Cristo, para que o Senhor alcance de nós aquilo que o Senhor pretende. Nos submetemos inteiramente, Senhor, a ti e a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus oramos. Amém. O texto diz assim, irmãos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos tratar deste tema sobre batalha espiritual, um tema muito explorado, né, pela cristandade, né, especialmente nos anos 2000, né, foi explorado, foi criadas muitas doutrinas e muitos desvios, né, criados muitos métodos para se lutar a batalha espiritual. Nós vamos ver que, pela palavra de Deus, que é um tema muito verdadeiro, mas que nós não precisamos inventar nenhuma moda, porque a palavra de Deus ela já é suficientemente sábia e completa para nos trazer toda a instrução necessária para a nossa vida, né? Para nos trazer a realidade da batalha espiritual, também para nos mostrar como pelejar essa batalha espiritual. Amém? Então ele começa dizendo aqui: sede sóbrios e vigiai. Então aqui ele começa uma nova sessão, aqui nessa carta, em que ele faz uma advertência sobre a necessidade da vigilância espiritual. Então esse é um tema necessário. Tanto que o apóstolo Pedro aqui inicia uma nova sessão para tratar desse assunto. Então, nós estamos, irmãos, trilhando um caminho. Márcio citou aqui na abertura a vereda, né? O salmista pede que o Senhor o guie pela vereda da justiça. Nós estamos trilhando uma vereda, um caminho. Amém? Amém? Tanto que o próprio Pedro aqui diz que nós somos peregrinos, estrangeiros, estamos empreendendo uma viagem. Amém? Amém? Nós não somos desse mundo. Aqui não é o nosso lugar permanente. Aqui não é o nosso destino final.
Nós estamos perseguindo uma vereda, um caminho. Então, esse caminho é um caminho cheio de perigos. Da mesma época, da mesma maneira que naquela época em que o Novo Testamento foi escrito, as pessoas viajavam longos caminhos a pé ou sobre o lombo de animais. E aquelas estradas empoeiradas, quando havia estrada, aqueles caminhos eram permeados de salteadores, de ladrões, que estavam ali à espreita para atacar aqueles viajantes. Da mesma maneira, nós, irmãos, nesse mundo estamos trilhando um caminho perigoso. E o nosso adversário está à espreita. Então, também nós precisamos ser exortados, advertidos a estarmos vigilantes neste caminho, porque é uma estrada perigosa. Nós precisamos ser cuidadosos. Por isso, Pedro nos adverte. Verso 8: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigilantes. Amém, irmãos? Todos nós temos noção de como é perigoso este caminho neste mundo. Muitos crentes estão ali, talvez, ignorando o perigo, andando saltitantes como se estivesse num campo florido, onde não há nenhum perigo, mas não é assim. Então, aqui na sua epístola, ele, em outras partes, ele já nos exortou sobre a necessidade da vigilância. Capítulo 1, verso 13, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui essa palavra cingir os lombos é estar preparado. Preparado aonde, irmãos? No entendimento. Cingir os lombos do entendimento é estar preparado, pronto, na sua mente. A primeira preparação da sua mente é saber que a batalha espiritual é real. O perigo é real. Então a primeira preparação é na sua mente. Saber da realidade das coisas espirituais. Olha, as coisas espirituais são mais reais do que as materiais. Você acredita nisso? Sim. Porque as coisas que os seus olhos contemplam não permanecerão. É ou não é verdade? Pedro mesmo vai dizer na sua segunda epístola que as coisas que nossos olhos contemplam, as coisas que há no mundo, elas ardendo se fundirão. Não ficará nada edificado nesse mundo. Esse mundo será totalmente destruído e será feito pelo nosso Deus novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Mas as coisas espirituais, elas permanecem eternamente. Então, por isso que as coisas espirituais são mais reais. E nós somos chamados a viver no campo espiritual, não no campo material. Ainda que seja necessário estar temporariamente nesse mundo, preso a esse corpo perecível. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa, cingindo os lombos do nosso entendimento, ou seja, preparado na mente, consciente da realidade das coisas espirituais. Ele diz: sede sóbrios, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios. Capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Então, essa necessidade da sobriedade, ela se torna ainda mais urgente, porque está próximo o fim de todas as coisas. Quanto mais próximo o fim, mais perigoso é este mundo. Quanto mais próximo o fim, mais ardiloso Satanás. Satanás, ele é diferente de Deus, obviamente. Mas Deus já é completo na sua sabedoria infinita.
ele tem aprendido ao longo de milênios. Então ele cada vez mais astuto se torna. Nós não podemos ignorar os seus ardis, irmãos. Nós precisamos estar conscientes, cingir o lombo do nosso entendimento, e muito mais sabendo que está próximo o fim de todas as coisas, sede sóbrios. 1 Pedro 4,7. Já está próximo o fim, irmãos? Amém? Então, vamos ouvir o alerta do Espírito Santo nessa manhã, e sejamos despertados, estejamos sóbrios. Essa palavra sóbrio, ela indica vigilância espiritual. Estar atento. Essa palavra ser sóbrio, ela pode significar, pode ser traduzida como ficar à espreita. Nós vamos ver mais para frente que o diabo, como um leão, ele está à espreita. Vocês já viram esses filmes de animais, como que os felinos, como o leão, eles ficam à espreita, atentos, observando tudo ao seu redor. Da mesma maneira, nós também somos exortados à vigilância espiritual, a sermos sóbrios, e essa palavra sóbrio significa ficar à espreita. Nós temos que ficar à espreita, irmãos, atentos, especialmente sobre nós mesmos. O pecado tão de perto nos odeia ou nos assedia, e nós devemos ficar como aquele leão observando o pecado, se ele está se aproximando de nós. E o contrário, o que é o contrário dessa vigilância, dessa sobriedade? É a sonolência, o torpor, a embriaguez. O contrário de sóbrio é embriagado, bêbado. O contrário de vigilante é estar dormindo, sonolento. E olha, irmão, que esse mundo tão perigoso também é tão atrativo. Ao mesmo tempo que ele é perigoso para nós, porque o príncipe deste mundo é o diabo, que quer nos destruir. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele é o príncipe deste mundo. Só que ele usa o mundo também para nos encantar, para nos atrair. Tanto que Paulo, escrevendo aos Efésios, falou: não vos embriagueis com o mundo. Ou melhor, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Este vinho que Paulo fala ali são as alegrias do mundo, não a bebida, ainda que também deve ser evitada. Mas ali o sentido daquela palavra, não vos embriagueis com vinho, significa não vos embriagueis com as alegrias deste mundo. O vinho tem essa conotação, pode trazer negativamente o sentido de alegrias do mundo e positivamente com o Espírito Santo. Mas obviamente quando ele diz ali, não vos embriagueis com vinho, ele está falando das alegrias do mundo, das coisas que nos atraem no mundo, das coisas que visam tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção, para que sejamos presa fácil do maligno. As coisas do mundo nos encantam, os bens, as riquezas, os divertimentos. Obviamente que Deus sabe que você e eu precisamos de descanso
para a nossa mente, para o nosso corpo. Nós estamos falando daquelas coisas que nos dominam e nos tiram deste foco, tiram nossa atenção. Então essa sonolência espiritual, irmãos, é muito perigosa para nós. Essa sonolência espiritual faz com que nós não enxerguemos o perigo, faz com que nós não tenhamos reação. Imagina que moleza para um leão devorar uma vítima que está dormindo. Esse é o sentido. Imagina ali a ovelha, a zebra, a gazela, o que quer que seja, dormindo. É uma vítima fácil, uma presa fácil. Então, essa sonolência espiritual faz com que nós não enxerguemos as situações perigosas e não tenhamos nenhuma reação a elas. Nós precisamos, irmãos, ter olhos espirituais despertados, sentidos espirituais despertados para vermos as coisas sob a perspectiva de Deus. Como que Deus vê as coisas? Não interessa a minha opinião. Eu vejo que não tem problema, é isso, essa prática, esse costume, esse estilo de vida. Mas como que Deus vê? O que importa é a opinião de Deus e não a minha, e não a sua. Então, estar despertado é ter os olhos abertos, os olhos espirituais, e ver as coisas sob a perspectiva de Deus. Isso é estar desperto. Então, a exortação para estarmos vigilantes é por causa do perigo real dos ataques do nosso adversário. Ele diz aqui: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Nós há pouco tempo fomos esclarecidos de que essa palavra derredor é a mesma que redor, né? E muitas vezes falávamos assim: o diabo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o Senhor. Então estamos protegidos, não precisamos fazer nada, estamos garantidos. De fato o Senhor está conosco, mas também é real o perigo e a intenção mortal do diabo contra nós. Amém? Aqui diz que o nosso adversário ele é comparado a um leão. O leão sempre está à espreita, sempre está vigiando, buscando a sua vítima para devorar. Quem já viu esses filmes aí de animais? Acho que todos nós já vimos. Às vezes ali o animal ali dá até eu lembro que meu avô, o pai do meu pai, o avô do Valino, ele era um servo do Senhor, pastor, e uma vez a gente colocou para ele lá, veio, estava em casa, eu acho que ele já era até viúvo. A gente morava em Santo André, e ele foi colocado o filme para ele ali, e ele ficava tão comovido que pediu para desligar. Lembra disso, cara? Ele ficava comovido de ver a zebra ali, coitadinha ali, às vezes abaixada, bebendo água no lago, e quando ela dava conta, já tinha um leão com as garras enterradas nas costas dela. Ela não suspeitava de nada. Ela estava tão envolvida nas suas atividades normais que ela não percebia a proximidade e a violência ali que ela ia sofrer. Assim, irmãos, nós também podemos estar tão envolvidos nas nossas atividades naturais que nós não percebemos o ataque do nosso adversário.
A sobriedade é exigida de nós, irmãos, porque mesmo as coisas naturais podem nos distrair e nos colocar debaixo de uma situação de perigo. Eu estou tão envolvido com o meu trabalho que eu não percebo a aproximação do adversário, do leão. Eu estou fazendo coisas lícitas e não percebo. Então, irmãos, nós precisamos, mesmo nas coisas lícitas, mesmo nas coisas necessárias, nunca baixarmos a guarda, nunca nos distrairmos, mesmo que você esteja fazendo algo necessário, que compete à sua responsabilidade, as coisas dessa vida, nós devemos estar vigilantes. Os cuidados da vida podem te fazer uma vítima do leão, uma vítima do diabo. Ele pode te atacar. Veja uma passagem aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, verso 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aqui, falando sobre, exortando Timóteo, né, sobre a vida cristã, sobre a obra. Obviamente que essa palavra aqui, Paulo dirige a Timóteo, não é uma palavra para obreiros apenas, mas para todos os crentes. Ele diz: sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo. Ele vai usar 3 metáforas: a metáfora do soldado, a metáfora do atleta e a metáfora do lavrador. Nas 3 metáforas, uma completa a outra, nós vamos ver uma exortação sobre a constância. Sobre a constância no trabalho, a constância na labuta. E quando ele usa essa metáfora do soldado, ele fala assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então ele compara aqui a vida cristã a uma batalha, porque ele está falando que nós devemos sofrer as aflições como um bom soldado. Irmãos, essa batalha, como nós lemos lá em Eclesiastes, e o Chico sempre lembra desse verso, não há trégua nessa peleja. É algo constante, é uma realidade. Irmãos, a batalha espiritual é uma realidade presente. Não é uma coisa que você entra e sai dela. Antigamente eles davam um curso de batalha espiritual que você tinha que fazer. Jejua 7 dias, faz isso, vai no monte, unge não sei o que com óleo, e tem um lugar até que eles colocaram um ringue lá para você dar tapa na orelha do diabo. Verdade, irmão, não é piada não. Tem a igreja do ringue. Colocaram um sparring lá e você podia sentar acolchoada lá e o sparring era o diabo. Irmãos, isso é uma chacota contra os crentes. A batalha espiritual não é brincadeira, é uma realidade. E aqui, como nós vimos, é uma realidade presente e constante. Isso vai ser mudado quando o Senhor vier nos buscar. Aí cessou a batalha espiritual para nós. Até então, nós vamos viver constantemente nessa condição. E aqui ele diz que ninguém que milita, ou ninguém que está trabalhando, militando como um soldado, se embaraça com negócios desta vida. Você imagina que um soldado lá no fronte, explodindo bomba e tiro para todo lado, ele fala assim: não, eu vou ali no banco pagar minha conta.
Não, eu vou ali, né, cuidar da minha casa, carpir meu quintal. Não existe isso. Enquanto ele está na batalha, eles têm que se dedicar exclusivamente à batalha. Amém, irmãos? Então, só para nós vermos que isso é uma realidade presente. Uma outra coisa também que nós vemos que é uma distorção é essa falta de reverência, falta de seriedade quando se trata desse assunto do nosso aniversário do diabo. Fazem piada com o diabo e acham que é uma coisa à toa. O diabo já foi derrotado. Mas falam isso levianamente. É óbvio que ninguém é páreo para o Senhor, e aqui nós vamos ver que nós temos vitória garantida sobre o diabo, se nós permanecermos firmes na fé. Então não achem, né? Nós não devemos achar que porque o diabo foi derrotado na cruz, que nós podemos aí fazermos o que quisermos, andarmos da maneira que quisermos, praticarmos pecado, e que nós estaremos garantidos, estaremos seguros. Não, irmãos. O nosso adversário é astuto. Ele é o enganador, ele é o acusador. A própria palavra diabo tem esse sentido de caluniador, de acusador. Então nós devemos ficar realmente atentos à realidade da batalha espiritual. Estar sóbrios. O diabo, sim, tem capacidade e disposição para nos atacar. Amém? Então vamos seguir aqui. Na palavra de Deus, há vários comportamentos que são atribuídos ao diabo. Vários comportamentos, várias situações, características de pessoas que estão debaixo do ataque do diabo. Então, muitas coisas nós podemos sim atribuir ao diabo, obviamente com cautela, né? Alguém já falou que o diabo tem as costas largas, então tudo é culpa do diabo, né? Então a pessoa às vezes está com um pecado lá, que o problema é dela. Não, mas isso aqui é o diabo que está me atacando. O camarada está lá praticando pecado, não, é o diabo. A pessoa não cumpre a sua obrigação, foi a culpa do diabo. Não, irmãos, nós devemos ter sobriedade e olhar para as Escrituras e ter discernimento. Por exemplo, um mau comportamento, às vezes um comportamento irracional, esquisito, quando se opõe ao Evangelho, quando se enfrenta ao Evangelho, isso pode ser ação do diabo na vida da pessoa. Veja aqui, por exemplo, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Eu vou citar rapidamente para que nós possamos ver mais características. Vou citar um verso só de cada. Então, esse comportamento, muitas vezes irracional e esquisito, que se opõe ao Evangelho, ou se opõe aos cristãos, aos crentes, pode ser ação do diabo. Veja aqui, Marcos capítulo 1, versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então essa oposição, esse comportamento irracional, esse comportamento muitas vezes estranho, pode indicar a ação do diabo na vida da pessoa. Outra coisa,
Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. Olha só, irmãos. Calúnia e mentira, ação do diabo. Nós vamos ver isso aqui aí no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. Versículo 43. O Senhor dizendo àqueles religiosos: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, irmãos, é muito grave o pecado da mentira. Nós precisamos resistir o diabo e não atrair o diabo proferindo mentiras. Então, muitas vezes, o proferir mentiras, levantar calúnia, pode ser uma prática decorrente do nosso pecado, ou pode ser influência do diabo também. Outra coisa, voltando em Marcos, comportamento autodestrutivo. Marcos capítulo 5, versículo 5. Falando aqui do endemoniado gadareno. Olha o que ele fazia. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quem já viu pessoas se ferindo de ódio? Isso não é muito incomum, não. É comum, né? Pessoas se ferindo, às vezes dando golpes contra a parede, ou ferindo o seu corpo. Pode ser ação de demônio na vida da pessoa, porque o diabo quer destruir. Então o comportamento autodestruidor pode ser influência do diabo. Agora, uma coisa mais sutil, que também pode ser ação do diabo. Primeira epístola de João, capítulo 4. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Aí. Falsas doutrinas, espíritos enganadores, proferir falsas doutrinas e defender falsas doutrinas pode ser influência de demônios, ação do diabo na vida da pessoa. Uma outra coisa, irmãos, obviamente que nós sabemos que as doenças mentais existem, são reais, mas muitos comportamentos inexplicáveis, crises inexplicáveis, repentinas, acessos de fúria, acessos de violência,
ação de demônios, ação do diabo na vida da pessoa, coisas contrárias à vontade de Deus. Paulo aqui em Efésios fala dos dardos inflamados do maligno. Veja aqui, Efésios capítulo 6. Olha, irmãos, nós precisamos ter cautela nesse ponto. Da mesma maneira que nós não devemos ignorar a ação do diabo, nós também não devemos colocar tudo na conta dele. Temos que ter discernimento. Muitos males são decorrentes da nossa própria natureza caída e também de pecados não tratados. É tão verdade, irmãos, que lá em Tiago ele fala assim: há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele com óleo. Se houver cometido os pecados, seriam perdoados. Mas por que tem a ver pecado aqui nessa história? Falando de doente? Porque muitas doenças são decorrentes de pecados não confessados e não abandonados. A pessoa adoece fisicamente porque está em pecado. Isso é muito comum. Então temos que ter cautela. Nem tudo é causado pelo diabo, mas o diabo sim é real, ele é o nosso adversário, ele busca nos destruir, e muitos comportamentos, muitos males são causados por ação dele na vida da pessoa. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja, o diabo fica lançando esses dardos na nossa mente. Nós devemos embraçar o escudo da fé para resistir. Uma outra escritura, 1 Coríntios capítulo 14. Sobre discernir o que é ação do diabo e o que é pecado, o que é algo que é decorrente da nossa natureza caída. 1 Coríntios 14, 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas meninos na malícia, e adultos no entendimento. Olha, uma coisa que é muito perigosa: curiosidade acerca do diabo. Existe um escritor que morreu uma morte esquisita aí há uns tempos atrás, chamado Daniel Mastral. Ele gostava de escrever sobre o diabo. Ele até escreveu um livro chamado Filho do Fogo, se não me engano. E outros, né? Rick Joyner. O pessoal que se presta a ficar escrevendo sobre o diabo. Como que o diabo é, como que ele aparece, como que ele age. Irmãos, nós precisamos mais saber sobre Cristo. Como que tem aquele hino, né? Mais de Cristo. Amém? Obviamente nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, mas a Escritura é suficiente para nos mostrar como que o diabo age e como que nós resistimos a ele. Amém? Então, meninos na malícia e adultos no entendimento, assim nós devemos ser. Então, nós não devemos temer o diabo. Quem que nós devemos temer, irmãos? Amém? A Deus, amém? Temer a Deus. Nós não devemos, a ordem aqui para nós não é temer o diabo. Raquel conta que quando eles eram adolescentes, crianças lá em Curitiba,
Um dia uma pessoa foi endemoniada na reunião lá e todo mundo se trancou no banheiro. É criançada. Criançada, obviamente. Nós não devemos temer o diabo, nem as suas manifestações, mas temer a Deus. E o diabo, a ordem qual que é aqui? Verso 9. Qual que é, irmãos? Estão atentos aí à palavra? Resistir, ao qual resistir. Então a ordem aqui, longe de temer o diabo, por mais impressionante que ele seja, por mais astuto que ele seja, por maior que seja a sua capacidade de destruição, a Bíblia não nos manda temê-lo, mas manda que nós devemos resistir ele, firmes na fé. Então, irmão, na verdade, esse versículo é um versículo animador. Porque ao passo que o verso 8 fala que ele é como um leão, quem não tem medo de leão? Leão é um bicho terrível, é o rei da floresta, é o predador mais perigoso, mais perito, mais astuto, mais forte. Mas o nosso Deus é maior, e a ordem que ele nos dá é resistir ao diabo firme na fé. Então, esse versículo nos anima, porque por mais perigoso que seja o nosso adversário, esse versículo 9 nos dá a esperança de que, se nós o resistirmos firmes na fé, nós estaremos protegidos e ele será derrotado. Amém? Então, da mesma maneira que é errado ignorar a existência do diabo, também é errado acovardar-se diante do diabo. A ordem é resistir. E a expressão aqui, firmes na fé, deixa aqui claro para nós, irmãos, que é a confiança que Deus vai intervir é que nos dará a vitória, não a derrota. Amém? Quando ele diz aqui resistir firmes na fé, está mostrando que é realmente algo que Deus vai fazer por nós. Se nós confiarmos em Deus, nos submetermos a Ele, temer a Deus, certamente nós teremos vitória sobre o diabo. Amém? Tiago também diz aqui, ó. Veja aí, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ó, na Bíblia tem uma história de uma turma aí que foi querer resistir o diabo sem se sujeitar a Deus, e eles tiveram que sair correndo, uns apanharam. A ordem é: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se submeter a Deus, obedecer a Deus, então resistir ao diabo. E a consequência disso é que ele fugirá. Amém? Não invertamos, irmãos, a ordem das coisas. A ordem é, primeiramente, se submeter a Deus. Amém? Submeter a Deus, se sujeitar a Deus, significa obedecê-lo. Então essa palavra resistir firmes na fé, significa não apenas uma oposição mansa, mas realmente uma oposição ativa e determinada, muitas vezes com enfrentamento. Não existe palavrinha mágica para espantar o diabo. Nós temos que resisti-lo determinadamente, firmemente na fé. Amém? Agora, em termos práticos, como que eu faço isso? Como que eu resisto ao diabo? Vamos voltar lá em Efésios capítulo 6. Aqui nos mostra como enfrentar essa batalha.
Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lembra do leão que espreita? Aqui Paulo fala de astutas ciladas. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo, irmãos, o caráter espiritual da batalha? Aqui ele fala tudo de coisas, de esfera espiritual. Principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é uma batalha de caráter espiritual. Portanto, diante disso, tomai toda a armadura de Deus. Veja, se a batalha é espiritual, as armas são espirituais. Né? Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém? Então, as armas para lutar essa peleja espiritual são armas espirituais, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, a batalha ela é constante, mas tem dias que a batalha fica mais aguerrida. Você acredita nisso? Todos nós vamos ter um dia mau, ou mais de um. São dias de batalha intensa, de ataques covardes do nosso adversário, às vezes na forma de uma enfermidade física, às vezes na forma de um desentendimento familiar, às vezes na forma de algum rompimento de relacionamento, enfim, batalhas na mente. Todos nós, irmãos, vamos ter que passar por um dia mau. Mas se nós fizermos o que a Bíblia nos manda, vamos ficar firmes, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Lembra que nós lemos lá em 1 Pedro 1,7, cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui diz que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é uma batalha que você não enfrenta sozinho. Amém? A batalha espiritual você trava ela ao lado de outros soldados. Amém? Nossos irmãos. Nós estamos juntos nessa peleja. Com todos os santos. E aqui aparece novamente a palavra vigiar. Vigiando nisto. É o tempo todo, irmãos. Então, todos os recursos que Deus nos deu, devemos usar na batalha espiritual. A oração é um recurso. A palavra de Deus, como nós lemos aqui. Nós lemos aqui no versículo 17, a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Então, que recursos eu uso nessa batalha? Oração. Irmãos, nós precisamos perseverar na oração. Amém? Olha, reunião de oração e jejum é uma ferramenta, é uma arma para nós batalharmos a batalha espiritual. Irmãos, cada vez tem vindo menos irmãos jejuar e orar. Parece a impressão que eu tenho que os irmãos não estão tendo a noção da realidade da batalha espiritual. O Senhor Jesus falou que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então veja, essa é uma arma que está à nossa disposição. Por que não usá-la? Então a oração é assim, uma arma para nós batalharmos a batalha espiritual. A palavra de Deus. Veja como a palavra de Deus é importante para iluminar nossos olhos, para nos dar discernimento, inclusive de que a batalha espiritual é uma realidade. É pela palavra que eu sei disso. É pela palavra que eu conheço os recursos que Deus me deu. Outra coisa, uma outra coisa que te ajuda a vencer a batalha e travar a batalha espiritual é o louvor. Amém? Amém. O louvor liberta, irmãos. Abrir a sua boca em louvor a Deus, em adoração, mesmo quando a batalha está ali sobre você com intensidade, abre a sua boca e louve ao Senhor. Há nas Escrituras registros de batalhas que foram vencidas com o louvor. Adiante do exército ia um pelotão de adoradores. Como é necessário, irmãos, o louvor na batalha espiritual. Outra coisa, a ajuda dos nossos irmãos. Nós não vencemos batalha sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Então nós, irmãos, também precisamos contar com a ajuda dos nossos irmãos. Mas como que eu vou batalhar a batalha espiritual com o meu irmão se eu não estou com ele? Se eu não conheço as suas lutas? Se eu não compartilho das suas dificuldades? Então a comunhão é necessária na batalha espiritual. E outra coisa, irmãos, santidade. Amém. A santidade te confere saúde espiritual. Você imagina um soldado doente, como que ele vai enfrentar a batalha espiritual? Ele precisa estar sadio na fé. A santidade de vida te confere saúde para você pelejar. Que é o que aqui em Efésios, no versículo 14, ele fala aqui sobre a couraça da justiça. Obviamente que nós não podemos fiar naquela santidade produzida artificialmente, religiosamente, não. Mas é santidade de vida mesmo. É pecado confessado, é vida dedicada a Deus. Isso te confere saúde espiritual. Então, se nós fizermos isso, irmãos, nós podemos, com certeza, confiar nestes resultados. O inimigo vai fugir, o reino de Deus vai avançar, e essas dificuldades vão te ajudar a crescer na fé e na santidade. Amém? Quanto mais você pelejar essa batalha espiritual, mais forte e mais hábil você fica. Amém? É como aquele soldado condecorado que alcança posições mais altas à medida
medida que vai vencendo as batalhas, vai sendo confiado mais responsabilidade para ele. Amém? E os planos do diabo serão frustrados em nome de Jesus. Amém? E depois ele diz aqui, voltando o texto para nós encerrarmos aqui: ao qual resistir firme na fé. Depois ele diz assim: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, ele está dizendo aqui que esses mesmos sofrimentos outros irmãos estão passando. Tem outros irmãos enfrentando essa batalha, sofrendo na batalha ao redor do mundo. Então Pedro está procurando aqui nos dar ânimo, mostrando que essas mesmas coisas sucedem entre outros crentes ao redor do mundo. Essa palavra que diz aqui, os mesmos sofrimentos, as mesmas aflições se cumprem, ela podia ser traduzida como assim: as mesmas aflições estão sendo exigidas de irmãos ao redor do mundo. Por que isso? Porque, irmãos, é necessário isso. Isso é uma realidade que é verdadeira, é presente e é necessária para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos ver isso no começo da segunda epístola de Pedro. Então isso não é raro. Você não precisa se sentir o mais esquecido por Deus que está enfrentando batalha. Não. As mesmas aflições. O que você está sofrendo, outros irmãos estão sofrendo ao redor do mundo. E outros sofrendo muito mais do que nós. E depois, por fim, irmãos, há uma promessa de Deus no versículo 10. Uma promessa de que Deus nos restaurará depois de havermos padecido. E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, verso 10, nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Depois de haver padecido um pouco. A expressão aqui, irmãos, ela é intencionalmente vaga. O Espírito Santo quis que essa informação fosse vaga, para que nós não ficássemos fazendo conta de quanto tempo falta para terminar nosso padecimento. Depois de haver padecido um pouco. É pouco quanto, Pedro? Pouco. Isso aqui, irmãos, é para nós confiarmos e descansarmos em Deus. O sofrimento pode durar somente a vida inteira neste mundo. Mas o que é a vida neste mundo comparada com a eternidade? Nós vimos na mensagem anterior que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo Ele nos exalte. Mas que tempo, Senhor? É o tempo do Senhor. Alguns podem ter a bem-aventurança de ser exaltados nesse mundo, colocados em posições de destaque, de prestígio, de riquezas, mesmo crentes. Mas muitos, irmãos, verão, ou melhor, só terão a glória vindoura. Será que a glória vindoura é suficiente para nós? Será que ela é pouco? Ou precisamos de interposição neste mundo também? Hein, irmãos? É suficiente. Só é suficiente para Mabel, graças a Deus. Uma alma é suficiente, irmãos. Sim. A graça de Deus, a graça, a glória vindoura. Irmãos, nós já vimos isso por Paulo,
que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós esperamos essa glória vindoura. Então, pode ser que esta restauração que Pedro diz aqui no versículo 10, pode ser que essa restauração venha no tempo presente, em parte, mas pode ser que ela só venha no dia eterno. Ele diz que Deus nos aperfeiçoará. Ele mesmo vos aperfeiçoe. Ou seja, Ele mesmo nos fará plenos. Essa palavra perfeição aqui pode significar plenitude, completude, ser a posição de adultos, de varão perfeito. Ele mesmo fará isso. Qualquer coisa que você tenha perdido na batalha espiritual, pelo sofrimento, o Senhor está prometendo para nós que Ele há de nos aperfeiçoar, ou seja, Ele há de te tornar pleno. Amém? E depois Ele diz também que Ele há de nos confirmar. Qualquer posição que você tenha perdido, qualquer privilégio que você tenha aberto mão neste mundo, Ele há de confirmar você numa posição alta e elevada. Amém, irmãos? Amém. E também Ele diz que Ele há de nos fortalecer aqui, fortifique ou fortaleça qualquer fraqueza que você enfrenta hoje. Quando você está ali na batalha espiritual, você fala assim: Senhor, eu não vou conseguir, eu vou sucumbir, eu estou fraco. O Senhor nos promete que Ele nos fortificará, nos fortalecerá de qualquer fraqueza que você suportou. E também Ele diz aqui, por fim, que Ele nos estabelecerá. Essa palavra estabelecerá, né? Ele diz que estabeleça, confirme, fortifique e estabeleça. Essa palavra estabelecer, ela significa fundamentar ou alicerçar, colocar em firmeza. Essa posição firme o Senhor nos promete. Nós jamais seremos abalados, irmãos, porque é o Senhor que vai produzir isso em nós. Esse pensamento, ele é tão consolador para nós, porque ele é prometido pelo Deus de toda graça. Amém, irmãos? Verso 10. O Deus de toda graça está prometendo isso. O Deus que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Aqui nós já, quando Deus é apresentado para nós como aquele que faz essa promessa, nos é dito que Ele é o Deus de Jesus Cristo, que em Cristo, que nele, em Jesus Cristo, nos chamou à sua eterna glória. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém. Atribuímos a Ele, atribuímos ao Senhor Deus e a Jesus Cristo toda a obra de realmente nos fazer firmes, de nos dar vitória sobre o diabo, nos dar vitória na batalha espiritual. É Ele que nos prometeu e é Ele que fará isso. Amém? Confiemos, irmãos, confiemos no Senhor, confiemos na Sua palavra, na Sua promessa. Fiel é aquele que nos prometeu, o qual também fará. Amém? A Ele seja a glória, a honra e o poderio para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Damos graças a Ti pela Tua bondade para conosco, por nos esclarecer esse assunto. Ó Deus, e por nos dar, Senhor, essa esperança de que o Deus de toda a glória, que o Deus que em Cristo
Jesus nos chamou à sua eterna glória. Ele mesmo nos há de confirmar, de nos fortalecer, ó Deus, de nos aperfeiçoar, de nos estabelecer. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos confiados em Ti e nas Suas promessas. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso adversário nada pode contra nós. Porque nós estamos em Ti, confiamos em Ti, ó Deus, e resistimos, Senhor, o nosso adversário, firmes na fé do Filho de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e confiamos nossas vidas aos Teus cuidados, Senhor. Em nome de Jesus.